Paz seja convosco, mais um sábado e nós estamos aqui para nossa escola bíblica. E olha, nós já estamos na nossa 8ª lição. E hoje nós vamos começar já a orar para dar continuidade à nossa lição passada, né? Que a cada sábado a gente fala um pouquinho mais, certo? Então, pequenos de Cristo, ore comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Senhor, por este sábado que o Senhor preparou para que nós estivéssemos aqui para adorar e aprender da Tua Palavra. Que o Senhor nos dê entendimento, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê inteligência, Pai, que o Senhor guarde essa palavra que vai ser ensinada no coração de cada pequeno de Cristo. Nós possamos, Senhor, pôr em prática tudo que nós estamos aprendendo, Senhor, a cada dia da nossa escola bíblica. E nós te agradecemos, certos da vitória, em nome de Jesus. Amém! E hoje a lição de número 8, o nome da lição é Governador Eu? É uma pergunta. E o texto, né, a nossa leitura bíblica está em Gênesis 41, do versículo 37 até o 57. E a nossa memória em ação está escrito em Gênesis 41, 38b, que é um homem em que está o Espírito de Deus. Gênesis 41, 38. Então nós vamos para o nosso Explorando a Bíblia, certo? E quem se lembra da lição passada que nós estamos estudando da história de quem mesmo? Isso, de José. Cada sábado a gente aprende um pouquinho mais, né? Então, quem se lembra, vamos recapitular. Lembra quem falou lá para José? Quem José orientou? Quem que lembra? Né? José orientou o rei a contratar, a chamar um homem sábio para administrar, porque o sonho do rei diria que teria 7 anos de muita fartura e depois teria 7 anos de muita escassez, de falta de alimentos. Então ele orientou o rei, né? José interpretou o significado dos sonhos de Faraó e aconselhou ele a escolher um homem inteligente e sábio para dirigir o país deles lá, né, na época. O conselho de José agradou ao rei e os seus funcionários. E o rei lhes disse: não podereis achar ninguém melhor para dirigir o país do que José, um homem em que está o Espírito de Deus. Olha que legal, né? Depois de tudo que José passou, o Espírito de Deus continuou com ele desde sempre e agora ele estava sendo chamado para o rei para administrar toda a administração do rei ali, toda a fortuna, tudo que era para guardar os alimentos, né? Por quê? Porque ele tinha o Espírito de Deus e tornava ele muito inteligente. Depois, ele se virou para José e disse que Deus tinha lhe mostrado tudo isso e assim estava claro que não havia ninguém que teria mais capacidade e sabedoria do que ele. José ficaria então encarregado do seu palácio e de todo o seu povo obedeceria às suas ordens. Só o faraó teria mais autoridade do que José. Olha que honra, né? Pois ele era o rei e o faraó colocou como governador do Egito. José não podia acreditar de tanta felicidade e honra para ele, né? Será que era verdade mesmo? Ele ficou, nossa, será que eu não estou sonhando? É verdade mesmo? Será que aquilo era um sonho? Mas ele sabia que não, que Deus estava no controle de tudo. Então, o rei tirou do dedo o seu anel e colocou no dedo de José, para simbolizar, né,
aquela autoridade de governador. Olha a imagem. Em seguida, mandou que o vestissem com roupas de linho fino e pôs uma corrente de ouro no pescoço dele. Porque naquela época, né, as pessoas que mandavam, que tinham poder, andavam diferente das outras pessoas que não tinham poder. Depois fez que José subisse no carro reservado para a maior autoridade do Egito, depois do anel e depois do rei, né? Depois do anel não, depois do rei, que a maior autoridade lá era o rei. Depois do rei seria José. E mandou que os seus homens fossem na frente dele, gritando: abram caminhos. Assim José foi posto como governador de todo o Egito. Crianças, como é bom saber que realmente Deus se importa conosco. Olha a honra, né, que José passou agora. José tinha 30 anos quando se tornou governador. Que surpresa maravilhosa que Deus tinha preparado, que Deus preparou para José. No entanto, José estava pronto para quase tudo, por causa do seu relacionamento sincero com Deus. Porque apesar de todos os problemas que José havia passado desde o início, que nós estamos aprendendo que os seus irmãos tinham inveja dele, que depois ele foi vendido, foi dado como morto, foi levado para a casa de Potifar, tinha sofrido com a esposa dele, foi jogado na cadeia, depois ficou lá um tempão, né, injustamente. Todos esses problemas, agora ele estava sendo honrado, porque ele nunca deixou de ser fiel a Deus. Depois José saiu da presença do rei e viajou por todo o Egito. Olha outra imagem. Durante os 7 anos de fartura, a terra produziu cereais em grande quantidade. José ajuntou todos os cereais e guardou em armazéns na cidade. Mas antes de começarem os anos de fome, José teve 2 filhos com a sua esposa Asenate. Olha outra imagem. Então acabaram os 7 anos de fartura no Egito, e como José tinha dito na revelação do sonho, começaram os 7 anos de fome. Nos outros países, o povo já estava passando fome, mas em todo o Egito havia o que comer. Olha que bênção, né? Por quê? Porque José foi inteligente e armazenou a comida. Ao ver que a fome havia aumentado em toda parte, José abriu todos os armazéns e começou a vender cereais. E de todos os países vinham gente ao Egito para comprar os cereais de José, pois o mundo inteiro havia uma grande falta de alimentos. Então ele não armazenou só para o povo do Egito, tinha tanta comida que ele conseguia vender para outros povos. Olha que bênção, né? Que surpresa maravilhosa Deus fez a José. Ele não perdeu tempo perguntando os porquês, e sim o que fazer agora. Porém, ele sabia que Deus estava ao lado dele em qualquer situação. E o Senhor lhe dera uma certeza muito forte de que tinha feito grandes planos para a sua vida. Então, a importância de se permanecer fiel ao Senhor em todo o tempo. Porque Deus tem planos, pequenos de Cristo, na vida de cada um. Ele tem permitido certas situações em nossas vidas, porque Ele tem planos para o nosso bem e não para o nosso mal. Então, mesmo que é uma situação difícil, chata às vezes de passar,
porque às vezes a gente não quer passar. Deus tem propósito e planos em todas elas. E sempre permanecer fiel, não ficar, ai, mas por que reclamando? E sim, nossa, agora tá difícil, né, Senhor, mas me ajuda. O que eu faço agora? Assim como a postura de José para as nossas vidas, isso é um exemplo e uma lição. E a continuação da nossa lição fica para sábado que vem. Nossa lição se encerra por aqui. Vai ter mais ainda surpresas da história de José. E então façam as atividades, o plano de frequência e vamos orar para agradecer ao Senhor por esta oportunidade de passar esses minutos aqui aprendendo com a nossa escola bíblica, amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Pai, por estarmos aqui, por o Senhor ter nos guardado, livrado, protegido, nos dado saúde, para que nós estivéssemos aqui em Tua presença, em família, ó Pai, tirando esses minutos para aprender da Tua palavra. Continua, Senhor, com as Tuas mãos estendidas sobre a vida e o lar de cada pequeno de Cristo. Que o Senhor possa abençoar ricamente a cada um com uma bênção especial, ó Deus. Que o Senhor nos guarda, livre, proteja, nos dando um sábado, uma semana e um domingo maravilhoso, em nome de Jesus. Amém. Pequenos de Cristo, fiquem com Deus. Não se esqueçam que a nossa competição ainda está acontecendo. Sábado do dia 12, nós vamos servir lá no segundo domingo na igreja, para quem quiser ir presencialmente, tá? E meu beijo para vocês, fiquem com Deus, continuem se cuidando. Tchau!